Olá, mente brilhante! Tudo bem com você? Eu espero que sim, eu estou bem. Meu nome é Bárbara e eu estarei iniciando a nossa videoaula, que o tema é verbos. Pode passar, muito obrigada. Bom, a introdução, eu vou começar dando a introdução. Primeiramente, bem-vindos à nossa aula de verbos. Nós iremos ver a introdução ao verbo, flexões do verbo, modos verbais, conjugações, classificação dos verbos e formas nominais. Bom, primeiramente, o que é o verbo? Um verbo é uma classe de palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza e que, por ser uma palavra variável, pode ser flexionada em tempo, modo, número, pessoa e voz. Então vamos a alguns exemplos. Correr, andar, estar, ser, choveu. Por exemplo, correr é uma ação. Andar também é uma ação. Estar é um estado. Choveu é um fenômeno da natureza. Então vamos lá. No reino dos verbos, encontramos a vitalidade de ações como correr e pular, a contemplação de pensar e a mera existência capturada em existir. Cada verbo pinta uma imagem vívida de movimento, pensamento ou existência dentro da tela da comunicação. Pode passar, mente brilhante. Muito obrigada. Então vamos agora à flexão do verbo. Primeiramente, vamos ver as categorias. Nós temos 5 categorias: pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, o que indica cada uma? A pessoa é quem pratica. Então, pode ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. Então, vamos lá de exemplos. Eu falo, tu falas, ele fala. Então, ele está praticando uma ação. Qual ação? A de falar. A segunda categoria, número. Se ele é singular, uma pessoa só, ou plural, mais de uma. Vamos de exemplos. Eu falo, nós falamos. Então, o eu falo é uma pessoa e nós falamos é mais de uma, então é plural. O terceiro é tempo, o momento em que a ação ocorre, presente, passado, barra pretérito ou futuro. Então, eu falo está no presente, é uma ação que está ocorrendo no momento. Eu falei é uma ação do passado, é uma ação que já aconteceu. E outro exemplo também que não está aí que a gente pode citar é eu falarei, que é uma ação do futuro. Então, eu irei fazer essa ação ainda. O quarto é modo. A atitude de quem fala em relação ao fato. Então, pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. O quinto é voz. A relação entre o sujeito e a ação. Então, pode ser uma voz ativa, uma voz passiva ou uma voz reflexiva. Então, agora vamos ver os modos verbais. Recapitular um pouco o que a gente acabou de ver. Os modos verbais indicam a certeza, a dúvida ou a ordem de quem fala. Então, primeiramente, vamos ver o indicativo. O que é? Ele expressa a certeza ou realidade do fato. Então, exemplo, eu viajei ontem. É um fato, você viajou ontem. Subjuntivo, expressa incerteza, dúvida, hipótese ou desejo. Exemplo, espero que ele viaje amanhã. É um desejo, uma possibilidade, então é subjuntivo. E o terceiro, que é imperativo, expressa ordem, pedido, conselho ou súplica. Exemplo, viaje agora, é uma ordem, então ela é imperativa. Pode passar, obrigada. E agora vamos ver as conjugações. Nós temos 3 conjugações. A primeira, que tem a terminação com ar, a vogal temática é a. Então, um exemplo, cantar, falar e estudar. A segunda é com o final er e a vogal temática é e. Então, exemplo, vender, fazer, escrever. A terceira, ir. A vogal temática é i. Então, ela vai terminar com ir e a sua vogal principal é i. Exemplo, partir, sorrir e abrir. Então, vamos lá à classificação dos verbos. Essa classificação é sobre a necessidade de complementos, objetos para ter sentido completo na frase. Então, a gente vai começar com os verbos transitivos diretos, ou com os verbos transitivos, que precisam de complementos. Então, vamos lá, começar com os verbos transitivos direto, que se dá pela abreviação VTD. Então, ele precisa de objeto direto, sem preposição. Então, ele não necessita de preposição. Então, por exemplo,
Eu comprei um livro. O verbo é comprei. Ele não necessita de uma preposição para terminar aqui a frase, para completar o sentido. O próximo é o transitivo indireto, VTI. Precisa de objeto indireto, com preposição. Então, um exemplo. Eu preciso de um livro. O preciso é o verbo e ele necessita da preposição de para completar a frase. Então, você precisa do quê? Você precisa de quê? Transitivo direto e indireto, VTDI. Precisa dos dois. Então, o exemplo, entreguei o pacote ao cliente. Entreguei é o verbo e o ao é a preposição. Classificação dos verbos. Então, vamos lá para os verbos intransitivos e os verbos de ligação. Os verbos intransitivos se dão pela sigla VI. Tem sentido completo e não precisam de complemento. O avião caiu. O sentido já está completo. Então, volta lá um pouco para mim, mente brilhante. Aqui, se eu colocar só eu comprei, ele ficaria com o sentido incompleto. Você comprou o quê? Se eu colocar eu preciso, ficará um sentido incompleto. Você precisa de quê? Se eu colocar entreguei o pacote, você entregou o pacote a quem? Pode passar, mente brilhante. Obrigada. Então, aqui nos verbos intransitivos, a gente não precisa desse complemento. Então, por exemplo, o avião caiu. O sentido já está completo. O avião caiu. Não precisa de algo para complementar a mais. E os verbos de ligação se dá pela sigla VL. Não indicam ação, apenas ligam o sujeito a uma característica. Predicativo do sujeito. Então, lá está um exemplo. Ela está feliz. O verbo estar liga ao sujeito. Ela ao feliz. Então, o verbo estar vai ligar a primeira palavra com a última. Então, ela está feliz vai se complementar com o verbo estar. Ele vai ligar os dois. Formas nominais. São as formas do verbo que se parecem com substantivos, adjetivos ou advérbios e não indicam modo ou tempo. Então vamos lá, a gente tem 3 formas nominais. O infinitivo, que sempre vai terminar com ar, er, ir, e a sua função é nome do verbo. Então, exemplo, falar, vender, partir. A gente pode perceber que eles vão terminar com ar, er ou ir. O gerúndio, ele sempre vai terminar com indo, e ele indica uma ação contínua ou em andamento, falando, vendendo e partindo. E o particípio, que vai terminar com do, to ou sou, indica o resultado de uma ação, geralmente usada em tempos compostos ou com verbos auxiliares, como adjetivo. Exemplo, falado, vendido e partido. A gente pode ver que a gente pode identificar essas formas nominais olhando a sua terminação. Então, quando você vê um ar, um indo ou um do, você vai conseguir identificar qual dos 3 que é. Pode passar. Muito obrigada. Frases verbais. As locuções verbais consistem em um verbo principal e um ou mais verbos auxiliares. Elas podem expressar ações ou estados complexos. Exemplos. Ela estudou a noite toda. Eles vão visitar os avós. Então, eles vão visitar os avós. O vão e visitar são 2 verbos. Então, aqui seria uma locução verbal. Deixa eu passar. E é isso, a nossa videoaula de verbos. Se você tiver alguma dúvida, pode acessar nossas plataformas, ou site, ou app, para mais conteúdos e também nos seguir no Instagram, Mind Up New Project. É isso, muito obrigada, beijinho!